TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta sexta-feira, 11 de setembro, está no ar. Vamos começar esta edição falando sobre mais um caso de corrupção e prejuízo aos cofres públicos. A ex-deputada Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, está sendo procurada pela polícia. Já o secretário estadual de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, foi preso nesta sexta-feira na segunda fase da Operação Catarata, que investiga supostos desvios em contratos de assistência social no governo do estado do Rio e também na prefeitura. Pedro Fernandes foi preso, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, por ações durante sua gestão na Fundação Estadual Leão 13, antes de assumir a pasta a convite de Wilson Witzel. Há um mandado de prisão para a ex-deputada federal Cristiane Brasil, que foi secretária de Envelhecimento Saudável da Prefeitura do Rio e chegou a ser nomeada ministra do Trabalho no governo Temer, mas teve a posse suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Pedro Fernandes é secretário estadual e ex-presidente da Fundação Leão 13. Ao receber voz de prisão, Pedro Fernandes apresentou um exame positivo de Covid-19, o que transformou a prisão preventiva em domiciliar. Vamos agora para os números da Covid-19 em todo o país. A atualização do Ministério da Saúde, divulgada na noite desta quinta-feira, mostrou que houve 129.522 mortes em função da Covid-19 desde o início da pandemia. E o número de pessoas infectadas desde o início já somam 4.238.446. E o número de pessoas recuperadas é de 3.497.337 pessoas recuperadas desde o início da pandemia. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra até esta quinta-feira 234.813 casos confirmados e 16.871 óbitos por coronavírus no estado. Entre os casos confirmados, 213.962 pacientes se recuperaram da doença. No município do Rio de Janeiro, 94.896 casos, com 10.074 mortes. Em Niterói, 11.817 casos, com 394 óbitos. Em Duque de Caxias, 8.501 casos, com 673 mortes. Em Nova Iguaçu, 5.621 casos, com 535 óbitos. Em Petrópolis, 6.064 casos positivos e 185 óbitos. O município contabiliza pelo SUS, nesta quinta-feira, 38,89% dos leitos clínicos e 42,11% de UTI ocupados com pacientes infectados pelo novo coronavírus. Agora vamos falar destes números em todo o mundo. Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 27.891.274 contaminados e 904.192 mortes no mundo. Os números são da Universidade Johns Hopkins. E ainda falando das sequelas da pandemia, digamos assim, a entrada de brasileiros nos Estados Unidos deve ser flexibilizada a partir da próxima semana. O ato administrativo ainda não foi assinado, mas a informação já circula entre as embaixadas do país. Atualmente, há voos diretos feitos apenas por companhias americanas com destino a 15 aeroportos. Os brasileiros que chegam nos Estados Unidos precisam comprovar a necessidade da viagem, fazer uma série de exames de saúde e preencher um questionário relacionado a sintomas da Covid-19. Reino Unido, China e Irã também vão ter a entrada facilitada. As restrições de voos que saem do Brasil foram impostas em 24 de maio. O governo do estado do Rio de Janeiro, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e das cidades, cedeu nesta sexta-feira um imóvel no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio, para a Casa
NEM. A nova sede da organização que abriga pessoas LGBTI em situação de vulnerabilidade conta com 6 quartos, 2 banheiros, sala e cozinha. A sessão terá duração de 5 anos, podendo ser prorrogada por igual período. Atualmente, a Casa NEM atende 26 pessoas, em sua maioria transexuais e travestis, e desenvolve programas sociais que alcançam direta e indiretamente mais de 100 pessoas. Os moradores estavam alojados em um casarão em Copacabana e buscavam um novo lugar com condições favoráveis de habitação. Os efeitos da pandemia atingem todas as áreas, com reações mais diversas no psicológico e até mesmo físicas em cada pessoa. O assunto será tema da aula magna do mestrado em Psicologia da Universidade Católica de Petrópolis, a UCP, que vai abordar sobre a psicologia das pandemias, reações físicas, cognitivas, afetivas e comportamentais. O encontro online será com um dos maiores pesquisadores da área psicológica, Dr. José Aparecido da Silva. A palestra aberta ao público acontece nesta sexta-feira com transmissão ao vivo pela TV UCP, canal da universidade no YouTube. E hoje é sexta-feira, Feirinha de Itaipava abriu às 10 da manhã, segue até às 6 da tarde, sábado e domingo, de 10 da manhã até às 7 horas da noite, Feirinha de Itaipava para você passear e fazer compras com segurança. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Agora, um assunto que interessa principalmente para quem é servidor público do Estado do Rio de Janeiro. O Estado paga integralmente os salários do mês de agosto para os servidores na próxima terça-feira, dia 15. Os vencimentos serão quitados para os ativos, os aposentados e também pensionistas, já agora no 10º dia útil, de acordo com o calendário oficial do Estado. O governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda, vai quitar na próxima terça-feira, 10º dia útil, conforme prevê o calendário oficial, os salários de agosto para 468.809 servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado. O valor líquido da folha de agosto é de R$ 1.820 bilhões. Os pagamentos serão efetuados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário. A Firjan Senai oferece 4.500 vagas gratuitas para cursos da modalidade Qualificação Profissional à Distância em todo o Estado do Rio de Janeiro. As oportunidades estão divididas em 2 editais. São 2.500 vagas para o público em geral e 2.000 destinadas exclusivamente a trabalhadores e ex-trabalhadores da indústria e seus dependentes. As inscrições devem ser realizadas até o dia 13 de setembro no site firjansenai.com.br, vagas gratuitas. São 23 títulos com carga horária entre 160 e 260 horas. E o início das aulas será a partir do dia 15 deste mês. As oportunidades são para diversas áreas. Vamos agora para as notícias da região Centro-Sul com o jornalista Lúcio Almeida. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Beth. Boa tarde também a você que acompanha o programa original aqui pela TV Cidade de Petrópolis. Beth, uma denúncia anônima levou uma guarnição da Polícia Militar até o bar e restaurante Rosemary, que fica às margens da BR-393, no bairro Ponto Azul, em Três Rios. Lá os policiais encontraram 73 pinos de cocaína. Os policiais prenderam o proprietário do estabelecimento, que é o João Carlos Quedino, por tráfico de drogas. Ele foi levado para a 108ª DP, ficando detido ali à disposição da Justiça. Beth, vamos aos números do novo coronavírus aqui na nossa região. Começando pelo município de Paraíba do Sul, que apresenta 924 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. São 34 óbitos e 846 pacientes curados. 44 pacientes ainda se encontram em tratamento contra a doença
no município de Paraíba do Sul. Já no município de Três Rios, são 3.030 casos confirmados desde o início da pandemia. São 66 óbitos e 2.531 pacientes curados. 2.531 pacientes curados. 433 pacientes, Beth, ainda se encontram em tratamento contra a doença no município de Três Rios. Esta foi a nossa participação. É com você. Obrigada, Lúcio. Um ótimo fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira. Vamos conferir agora a loja de móveis. Tem tudo para deixar sua casa linda. Eu, particularmente, amo aquela seção de mesas de jantar, gente. Muito bom. Vai lá conhecer a loja de móveis Pedro II. A Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece. E uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, um conforto e um cafezinho quentinho para aquecer você neste inverno. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. O programa não acabou, ainda tem muitos assuntos. Vamos ver ainda as notícias de polícia, vamos falar ainda de eleições de 2020, mas agora uma pausa, porque sexta-feira é dia de esportes aqui no programa original com ele, Eduardo Antunes. Olá pessoal, mais uma semana aí falando sobre esportes, Original Esportes. Quando visto meu uniforme, sei que vou ter um dia super legal, pois a minha escola é cheia de pessoas inteligentes e muito carinhosas. Ao chegar, o tio Luiz e a tia Cidé sempre estão lá para nos recepcionar. Eles são os primeiros sorrisos do dia. Ao passar pelos pequenos, ali vejo muita alegria, todo dia de forma diferente. Good morning, goodbye, hello. Tenho certeza que estão na aula de inglês, que aqui acontece todos os dias. Aqui podemos passar o nosso tempo livre, brincando nas quadras, visitando a horta orgânica e o jardim sensorial, ou cuidando dos peixes do nosso projeto Aquaponia. O tempo na minha escola passa muito rápido, pois temos sempre muitas atividades e projetos interessantes para desenvolver. Eu me sinto muito feliz por estar aprendendo cada vez mais e de uma forma tão prazerosa. Gostou? Vem conhecer a minha escola! Pessoal, hoje nós vamos receber no Original Esporte, para uma entrevista, a Maria Carolina Guimarães. Ela pratica esgrima pelo Magnólia, mas nós chamamos ela, os amigos chamam ela de Mel. Fala, Eduardo. Um abraço, meu amigo. E um abraço aí para todo mundo que está assistindo o Original Esporte. Mel, é uma satisfação receber você. E eu gostaria já de te perguntar, com que idade você começou a praticar esgrima? Então, Eduardo, eu comecei a praticar esporte com 9 anos de idade. Eu tenho 20 anos agora, então já são 11 anos aí praticando esporte, né? É claro, dividindo as etapas, né? Como base, iniciante, até chegar ao nível profissional. Mas com 9 anos de idade foi quando eu comecei a praticar o meu primeiro esporte, que não foi esgrima, foi pentátulo moderno. Ok, Mel. E como você ingressou na esgrima? Então, uma coisa acaba levando a outra, né? Como eu falei, né? Eu comecei no pentátulo moderno e lá são 5 esportes, né? Esgrima, natação, hipismo, corrida e tiro. Ou seja, tem esgrima, né, nesse esporte, mas é um nível mais baixo, porque tem que dividir, né, entre outras modalidades. Então, com 11 anos eu conheci a esgrima, mas quando eu decidi fazer só esgrima, eu tinha meus 18 anos, então faz pouco tempo. Muito bom, Mel. E nesse período você teve alguma lesão e você ficou impossibilitada de treinar? Como foi isso aí? Como você se recuperou? Então, Edu, eu tive sim uma lesão que me impossibilitou de treinar por um tempo, né? Na época eu ainda praticava o pentátulo moderno e eu tive uma queda bem grave do hipismo, né? Eu quebrei meus 2 braços no hipismo.
Mas é isso, nós atletas nós temos que estar ligados sempre à lesão, né? Porque como a gente usa muito o nosso corpo, ela vem de alguma forma, então a gente tem que estar preparado para quando ela vier. Mas a gente nunca tá preparado, né, para isso. Eu lembro que quando eu quebrei o braço era às vésperas de um sul-americano, então eu fiz cirurgia às pressas e tirei os gessos às pressas, e isso me resultou a mais uma cirurgia pós essa competição. Então a dica que eu dou é pro atleta respeitar esse tempo, né, esse tempo de cicatrização do nosso corpo, porque a minha lesão poderia ter durado menos tempo, mas como eu fui ansiosa, né, eu entendo até que é difícil, né, muito tempo treinando, né, pra competição, mas a gente tem que ser sangue frio e aguardar esse momento. Mel, conta pra gente como foram os seus melhores resultados. Então, eu fui algumas vezes campeã carioca. Eu fui 2 vezes em 2º lugar no Brasileiro de Esgrima. Eu fui 5º lugar na Copa do Mundo em El Salvador. Nossa, esse resultado com certeza me deixou muito contente. E eu consegui me classificar pro ano seguinte também, onde eu fui 5º lugar de novo. Ou seja, eu sou 2 vezes 5º lugar na Copa do Mundo em El Salvador. E o resultado que mais me deixou contente até agora foi quando eu ganhei por equipes em Lima, no Peru, o sul-americano. Olha, essa foi uma sensação inexplicável, essa conquista. Mel, você foi convidada a treinar em Paris. Não é para qualquer um. Quais as suas expectativas? Então, eu tô tão feliz com essa oportunidade que apareceu, né? O Daniel Levavasseur, que é um mestre francês de esgrima, ele que treina campeão mundial, a Nathalie Munhauser, que por si só é brasileira. Então, ele veio ao Brasil fazer um curso de esgrima, né? Dar um curso de esgrima para nós brasileiros, né? Com o intuito de aprimorar nossa técnica e tal. Ele já veio outros anos ao Brasil, mas neste ano, em 2019, né? Ele me chamou para fazer parte da equipe dele. Ele sabia que eu havia saído do pentatlo moderno e queria ingressar apenas na esgrima. E ele falou que gostava do meu estilo de esgrima e ele queria muito que eu fizesse parte da equipe dele. E olha, eu tô super feliz com essa oportunidade. E eu tô treinando o máximo possível para chegar lá bem na minha melhor forma. E qual a sua inspiração na esgrima? Minha inspiração na esgrima, com certeza, é a Nathalie Munhauser, né? Ela que treina com o mestre Daniel Levavasseur. Ela que foi nossa brasileira aí, campeã mundial. Foi um título muito importante para a nossa nação e com certeza ela merecia muito esse título. Agora vem cá, qual o seu sonho como atleta? Meu maior sonho no esporte com certeza é a medalha olímpica, com certeza, e eu prometo batalhar muito para que esse dia chegue, sabe? Eu sei que é difícil, a gente sabe que demora, é doloroso, né? Tem muitos obstáculos na frente, mas faz parte de todo esporte. E eu estou disposta a encarar tudo isso da melhor forma. Mel, muito obrigado. Excelente entrevista. Eu espero que você traga uma medalha, que você vá para a Olimpíada, traga uma medalha para nós, para o Clube Magnólia, para o Guilherme Gifone, amigo nosso, que eu gostaria até de agradecer. O Guilherme é uma pessoa fora de série. Eu acho que não tem no Brasil um técnico de esgrima melhor do que o Guilherme. Não é porque é meu amigo não, mas é um cara fora de série que nós já trouxemos aqui no Original Esportes, com uma entrevista também maravilhosa. Bel, muito obrigado. Beijo, Eduardo. Obrigada aí pela oportunidade. É sempre bom a gente estar falando um pouco sobre o nosso esporte, que é pouco conhecido aqui no Brasil, né? Pra galera aí de casa ver, pra todo mundo ver. Tá, e agora eu tô esperando o nosso encontro aqui pessoalmente, né? Pós-pandemia, pra gente tá podendo falar mais sobre esgrima aí. Então é isso, gente. Beijo pra todo mundo. Beijo, Eduardo. Tchau. Curso Hamlet, inglês e espanhol para todas as idades. Há 39 anos em Petrópolis, liderando o ensino de inglês. Convênios com escolas e empresas. Agora em novo endereço, com instalações mais modernas e ainda mais conforto para você. Rua 16 de Março, 347A. Telefones 2242-0966 ou 2243-4753. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima semana com mais um Original Esporte.
Obrigada, Eduardo, e semana que vem tem mais. Setembro é mês de aniversário da Web Rádio Conectados na Serra. E quem ganha presente? Você. Terceiro aniversário da rádio da sua cidade. Em setembro, o mês de aniversário da Web Rádio Conectados na Serra. O mês todinho, com uma programação recheada de surpresas e sorteios relâmpago para você ouvinte. Então, baixe o app na Play Store, Web Rádio Conectados na Serra, ou acesse o nosso site www.conectadosnaserra.minharadio.fm. Em setembro, terceiro aniversário da Web Rádio Conectados na Serra. Vem com a gente! E nesta sexta-feira, dia 11, os testes para a Covid-19 acontecem na Escola Municipal Rubens de Castro Bom Tempo, no Vila Felipe, e na quadra do Roseiral, lá no Roseiral. Os pontos estão funcionando das 9 da manhã às 4 da tarde. Não é preciso agendar, basta apresentar o CPF. Os resultados são divulgados em 15 minutos. É importante lembrar que a prevenção ainda é o melhor remédio contra o coronavírus. Portanto, é recomendado o isolamento social, a higiene constante é obrigatório e o uso de máscara em locais públicos. A Secretaria de Saúde informa que todas as pessoas que testam positivo para a Covid-19 são orientadas a comparecer aos pontos de apoio no centro ou em Itaipava, onde equipes médicas vão realizar uma avaliação e dar as instruções individualmente a cada paciente. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, junto com a 106ª Delegacia de Polícia de Itaipava, realiza hoje a Operação Lacto para cumprir 12 mandados de prisão preventiva e 19 buscas e apreensão em endereços ligados a integrantes de uma quadrilha especializada no roubo de caminhões na região serrana e também na Baixada Fluminense. No total, 16 pessoas foram denunciadas. Até o momento, 10 mandados de prisão foram cumpridos. A investigação teve início a partir de um roubo ocorrido no dia 18 de março deste ano, na BR-040, no trevo de acesso a Itaipava. Na ocasião, o grupo rendeu o motorista que levava uma carga de leite avaliada em R$18 mil, roubando também o veículo avaliado em R$80 mil. O desenrolar da investigação conduzida pelo delegado titular da 106ª Delegacia de Polícia, João Valentim, mostrou que o grupo foi responsável no período entre julho de 2019 e agosto deste ano por ao menos 13 roubos à mão armada de caminhões e suas respectivas cargas na região, totalizando um prejuízo de R$ 2.054.167,10 para os proprietários. A organização criminosa tinha 4 estruturas próprias em seu funcionamento, um setor responsável por executar os roubos, outro responsável por fornecer os veículos para os atos criminosos, um responsável por dar destinação aos caminhões e, por último, um setor responsável pela guarda e destinação da carga roubada. Vamos continuar agora com as notícias de polícia. Homem é preso após furtar estabelecimento comercial em Nogueira. A Polícia Militar realizava um patrulhamento de rotina na madrugada desta sexta-feira na rua Rodolfo Bruno, próximo à ponte de Nogueira, quando notou um homem em atitude suspeita andando no local. Durante a revista, os policiais militares encontraram uma sacola com uma lixadeira elétrica modelo MBS-4 e uma maquita. Questionado sobre a procedência dos equipamentos, o suspeito acabou confessando que havia acabado de furtar as máquinas de um estabelecimento comercial do bairro. O dono da loja, de 61 anos, foi informado sobre o crime e reconheceu os equipamentos como sendo dele. O acusado foi preso em flagrante por furto e encaminhado para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde permaneceu preso. Traficantes são presos no São Sebastião pela Polícia Militar. 4 traficantes de 19, 20, 23 e 28 anos foram presos na madrugada desta sexta-feira na rua Adão Brande, no bairro São Sebastião, após serem flagrados com drogas. Agentes da Polícia Militar receberam denúncias anônimas a respeito da venda de entorpecentes na região e, ao chegar ao local, ficaram em ponto estratégico observando a ação dos acusados. Após algum tempo, eles confirmaram a venda de drogas por parte dos suspeitos. Com eles foram encontrados 134 cápsulas de cocaína, 105 gramas, 50 tabletes de maconha, 150 gramas, e R$ 466 em dinheiro,
Todos foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde foram autuados por tráfico de drogas e associação pelo mesmo crime. Cocaína e maconha são apreendidas na comunidade do Alemão. A Polícia Militar recebeu nesta quinta-feira denúncias anônimas a respeito do gerente do tráfico da região. De acordo com as informações, ele havia acabado de receber uma carga de drogas e é enterrado em uma área de mata na rua Hans Brichens, na comunidade do Alemão, no Retiro. No local, os agentes encontraram 490 pinos de cocaína, 735 gramas, e 85 trouxinhas de maconha, 141 gramas. O suspeito não foi localizado. O material foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde foi aberto um inquérito policial por tráfico de drogas contra o acusado. Mulher é presa com drogas no bairro Bela Vista. Uma jovem de 18 anos foi detida em flagrante pela Polícia Militar na rua José Timóteo Caldara, no Bela Vista, nesta quinta-feira. Na bolsa que estava com ela, os agentes encontraram 22 pinos de cocaína e um tablete de maconha. Vale ressaltar que a acusada estava em liberdade condicional há 4 dias e disse aos policiais que precisava de dinheiro. Diante dos fatos, a acusada foi levada para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde foi autuada por tráfico de drogas, crime pelo qual ela já havia sido autuada em pelo menos outras 8 vezes. E agora uma última notícia. Mudança no horário de funcionamento do comércio em Petrópolis. A Prefeitura mantém atenção nas medidas de proteção à saúde dos petropolitanos e na taxa de ocupação de leitos, que permanece controlada. Por conta disso, o governo municipal vai ampliar o horário de funcionamento do comércio. A partir da próxima segunda-feira, dia 14, os estabelecimentos já autorizados a abrir nas ruas Tereza, Aureliano Coutinho e adjacências podem funcionar das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. No Centro Histórico, Rua do Imperador, das 9h30 da manhã às 7h30 da noite. Os bancos, supermercados e farmácias continuam podendo funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. A ampliação do horário de funcionamento do comércio está respaldada em nova nota técnica da Secretaria de Saúde e vai seguir um protocolo de segurança e prevenção à Covid-19. E aí, quer deixar sua casa linda? Tem uma loja no centro de Petrópolis com 3 andares. Lá você compra tudo para sua casa. Caminhada Móveis. Quer ensino com qualidade e tradição? Bom Jesus. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A Caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis, tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou. O que vou levar na memória é tudo que eu aprendo de bom. Sentir a alegria ao ver o outro sorrir, semear a felicidade, conviver e dividir. Praticar as virtudes para ir sempre mais além. Cultivar atitudes de sempre fazer o bem. E gratidão por saber que tem alguém ouvindo os meus apelos. Das pequenas às grandes lições, o que eu vivo e aprendo se reflete em ações. Trilhar um bom caminho desde cedo, esse é o segredo. Colégio Bom Jesus, vida feita de bons caminhos. Para você que está acompanhando o programa original, nesta sexta-feira linda de inverno, vamos dar uma pausa nas notícias para falar de um assunto muito relevante, eleições 2020. Regras que são muitas e também a gente sabe que os eleitores, na maioria, não acompanham o que tem que fazer. Então, eu recebo agora um especialista no assunto, o advogado, doutor Fábio Alves. Muito obrigada desde já pelo convite. Eu que agradeço poder estar aqui com você, Beth, no programa original, e a todos aí que estão nos assistindo, um bom dia a todos. Obrigada pela presença. Eu falei o convite, gente.
Estou empolgada, nem parece que é inverno, né? Tá lindo, nossa, que maravilha. Nesse clima aqui gostoso. Porque a gente sabe, o Fábio, que falar de eleição é uma coisa tensa. Quando você fala eleição, a pessoa é muito complicado, são muitas regras, eu não quero saber. Então, gente, relaxa, acompanha. Estamos aqui na Praça Dom Pedro, com os passarinhos cantando, porque é muito importante que você entenda esse processo eleitoral. Então, a gente vai começar aqui do feijão com arroz e vamos até um pouquinho mais adiante, porque é um assunto intenso, que muitas pessoas não gostam de discutir. Então, vamos lá. Por conta da pandemia, as eleições, primeiro turno 15 de novembro e depois 29 de novembro. Estamos ainda no meio das convenções. Começaram o 31 de agosto e segue até o dia 16. Nesse período, o que os pré-candidatos e os já candidatos, quem já bateu a martela ali na convenção, pode fazer e o que não pode, porque o que tiver errado, vamos pedir para a população denunciar. De início, todos os pré-candidatos podem continuar o que estão fazendo, que é se colocarem na posição de disponibilizar o seu nome. Olha, coloquei o meu nome à disposição para ser pré-candidato ao cargo X ou Y, né? Então eles podem continuar se colocando nessa posição. Eles podem fazer lives. O que eles não podem é pedir votos. Já quem passou pela convenção ainda continua nessa situação, sem poder pedir voto, até que haja o registro de candidatura, onde ele recebe o número, onde ele está regular, e aí ele pode fazer uma campanha mais intensa em relação à sua posição de candidato. Sendo certo que a propaganda eleitoral mesmo, aquela que a gente conhece, né, de TV, rádio, divulgações, cartazes, ela só começa dia 26 de setembro. Mas eles podem continuar, mesmo durante esse período aí, vamos dizer assim, pós-convenção, se colocando com o seu nome à disposição, falando sobre as suas ideias, falando sobre ideologias, sem problema nenhum. Que bom que você falou 26, porque eu estava achando que era dia 27, porque dia 26 acaba ali o registro, né? Que tem que fazer o registro. O último dia de registros é dia 26. Dia 26, mas a campanha é dia 27? Isso. Aí dia 26 então tá é o último dia, 27 entrou ali. Porque você só pode, né, até a população entender, eu só posso fazer campanha realmente depois que eu ganho o número. E eu só ganho o número depois que efetivamente eu tenho meu registro de candidatura realizado, porque todos os candidatos, é muito rígido a prestação de contas agora pela Justiça Eleitoral, ela está muito preparada para isso, todo candidato recebe um CNPJ. E com esse CNPJ é que ele vai movimentar os recursos financeiros de doação e de pagamento de despesas da campanha eleitoral. Muito bem, você falou de doação. Eu, pessoa física, vamos supor que eu queira doar R$10 para o candidato A, porque eu gosto dele, acredito no trabalho dele. Eu posso doar esses R$10? Pode doar. Toda pessoa pode doar até 10% do que declarou de receita bruta para o imposto de renda. Se ela não declarou imposto de renda, ela pode doar até 10% do valor do limite de isenção. Sendo que até R$ 1.064, salvo engano, R$ 1.046 ou R$ 1.064, salvo engano, a doação pode ser direta, com recibo direitinho, depositando em conta bancária. Agora, se for acima desse valor, a doação ela tem que ser por via de transferência. Ou as transferências via internet, ou efetivamente uma transferência bancária, onde haja identificação, porque toda doação tem que ter identificação do doador. E só pessoa física pode doar. Pessoa jurídica não pode fazer doação para campanha, nem mesmo a chamada doação estimada. Eu não vou dar dinheiro, mas eu vou trabalhar. Então você está dando seu tempo para aquele candidato. Isso é uma doação estimada e você tem que declarar para não correr o risco de um problema com a Justiça Eleitoral. Tá, eu dei o exemplo aqui de R$10 porque a gente sabe que tem muitos candidatos que não tem nem apoio do partido, mas os amigos, os familiares querem doar R$10. Então, se eu doar esse R$10, eu pego um recibo dele? Pega o recibo dele. Não pode ser de boca. Não pode ser de boca, tem que ter o recibo de doação. Não, porque senão fica fácil fraudar, né? Ele pode falar, 100 amigos me doaram R$100. Aí já faz um dinheirinho e já tem uma fraude. É por isso que tem que ter, toda a doação ela tem que ter a identificação do doador. Fábio, se colocar um dinheiro na campanha do candidato e não tem o nome do doador, aquele valor que foi doado sem identificação do doador, ele tem que devolver pro doador, se ele conseguir identificar, e se ele não identificar, ele tem que depositar em favor do Tesouro Nacional.
numa conta específica do governo federal. Muito bom isso, porque aí diminui esse negócio de caixa 2, de fraude, essa confusão toda que a gente vê aí o tempo todo, né? Agora, uma dúvida, campanha na internet, pode tudo? Campanha na internet não pode tudo. Campanha na internet pode tudo que eu posso fazer fora dela. A lei é a mesma, a regra é a mesma. Então, por exemplo, outro dia teve uma decisão judicial que um partido pedia para fazer live-mício, né? O que é o live-mício? Seria o showmício antigo. Isso. Ora, se eu não posso showmício, eu não posso live-mício. Que a ideia é exatamente, né, não oferecer vantagens ao eleitor com shows. Porque, por exemplo, quem é fã, vamos pegar aqui uma pessoa popular, da Ivete Sangalo, exemplo, tá? Não estou falando que a Ivete Sangalo vai fazer isso para ninguém, não. Aí o cara lá contratou, o candidato ou a candidata contratou a Ivete Sangalo para fazer uma live. Então dá no mesmo, porque vai todo mundo lá para aquela live, sei lá, não sei quantas mil visualizações que ela vai arrastar, seriam as pessoas que estariam lá, né? Uma coisa é, por exemplo, um artista, como pessoa, ele querer fazer a divulgação de um candidato, ele tem direito enquanto como pessoa, cidadão, como cidadão. Outra coisa é fazer o show. Vou fazer o show aqui com o artista tal, que todo mundo gosta, o artista do momento, todo mundo vai parar. É claro que vai ter uma desproporcionalidade, um desequilíbrio de pleito nas eleições. Então eu posso na internet tudo que eu posso aqui fora. A regra é a mesma. Então eu não posso showmício, eu não posso o que eles deram o nome na Justiça Eleitoral de live-mício. Live-mício, é verdade. Agora vamos trazer mais para perto aqui o eleitor de Petrópolis. Claro que tudo isso serve para o Brasil inteiro, porque as eleições municipais vão ocorrer em todo o país. Então você que está assistindo pela internet, tem gente que assiste do Tocantins, de São Paulo, tudo que é lugar, tem gente que me segue lá no Facebook, Pernambuco, enfim. Então as regras servem para qualquer lugar do Brasil. Isso é regra para todos. Mas agora eu vou trazer um pouquinho aqui para perto, para Petrópolis. Por exemplo, Petrópolis é uma cidade, se a gente for comparar com as vizinhas da Baixada e tal, relativamente tranquila em questão de respeitar as leis eleitorais. Mas a gente sabe também que nos bairros acontece muita boca de urna, muita situação assim. Qual a gravidade de uma pessoa que faz boca de urna? Por exemplo, a desculpa a pessoa, mas eu estou desempregada, eu estou com fome, fulano me deu X para fazer boca de urna. Boca de urna não é crime. É crime, gera a impugnação do registro do candidato. Se já tiver acabado as eleições, a diplomação dele, ele só pode tomar posse se for diplomado, receber o diploma. E quem também vendeu o voto e foi preso pela boca de urna, pela compra de voto, vai responder conjuntamente, a chamada captação ilícita de sufrágio, nome bonito, né? Captação ilícita de sufrágio, que inclusive é responsabilização em tese objetiva. Basta eu pegar fazendo a boca de urna, que eu já, a captação ilícita, comprando voto, que eu já vou responder e de início já parte de uma presunção que você que vai ter que demonstrar que você não estava praticando a ilicitude. Então ela é quase que uma responsabilização objetiva, muito rígida. O candidato não sabia, ele vai ter que provar que ele não sabia que estavam fazendo aquilo, porque de início ele vai responder por isso. Artigo 41A da legislação eleitoral, que determina a figura, o tipo penal, né, o crime de captação ilícita de sufrágio. Porque infelizmente sempre acontece e muitas das vezes a pessoa ela acha que pode se livrar, se safar, se esquivar desse crime, dizendo que estava precisando de dinheiro e estava fazendo por conta disso. E agora com a pandemia, acredito eu, as pessoas com mais dificuldades, isso pode aumentar. Eu tenho esse receio da boca de urna ser mais forte esse ano por conta da pandemia. Eu não aconselho ninguém, como eu disse aqui no início, a gente tem que elogiar o que é positivo. A Justiça Eleitoral ela tem um trabalho muito bem realizado no país e ela está muito bem estruturada. Dentro do Judiciário, não que não existam outras áreas bem estruturadas, mas a Justiça Eleitoral está extremamente estruturada, inclusive com tecnologia de ponta, para poder verificar todas as irregularidades que existam. Tanto que uma das primeiras justiças a aceitar denúncias por WhatsApp e que funcionou, e que foram verificadas e que foram apuradas, foi exatamente a Justiça Eleitoral nas últimas eleições. Então, assim, a gente tem o sistema hoje, por exemplo, quando você recebe uma doação ou paga uma despesa, 72 horas para informar a Justiça Eleitoral. Não informei.
Se não informou, você vai ter problema, porque a Receita Federal vai informar, porque está tudo eletrônico. Então você tem um cruzamento de dados, você tem um cruzamento de dados das denúncias. Então assim, a Justiça Eleitoral ela está muito informatizada, ela está muito tecnológica realmente, com um sistema direcionados específicos para cada ponto do período eleitoral. Então eu realmente digo a você o seguinte, não façam, cumpram a lei, observem efetivamente o que pode e o que não pode, porque a Justiça Eleitoral tem atuado e eu acredito que vai atuar ainda mais nessas eleições de uma maneira muito firme. Por exemplo, fake news, vai atuar de maneira firme. Eu já falo para a população, tome muito cuidado na divulgação do fake news, porque a população corre o risco de estar sendo responsabilizada por algo que ela achou que era verídico e de repente era uma grande mentira. Você falou de fake news, então eu ia entrar nesse assunto, mas primeiro eu quero num assunto que sempre acontece nas eleições. Por exemplo, eu gosto do candidato A, então eu vou falar mal do candidato B. A gente sabe que não pode estar fazendo campanha positiva nem negativa, dependendo do veículo. Mas muita gente fica o tempo todo nas redes sociais falando mal do candidato que ele não gosta. Isso pode? Uma coisa é liberdade de opinião. Eu posso ter liberdade de opinião sobre procedimentos, atitudes. Eu posso ter liberdade de opinião positiva ou negativa sobre forma de gerir, sobre realizações feitas ou não feitas, promessas cumpridas ou não cumpridas. O que eu não posso é emitir opiniões que possam atingir a honra, a imagem, a dignidade da pessoa. Isso eu não posso nem antes, nem durante, nem depois das eleições. Então isso poderia configurar, ainda que fosse uma verdade, tá? Ainda que fosse uma verdade, mas isso poderia configurar crimes contra a honra. Então eu tenho que ter muito cuidado de estar praticando uma injúria, uma difamação, uma calúnia. Muito cuidado com o que eu vou compartilhar. É claro que eu posso, repito, manter a minha liberdade de manifestação de opinião e exarar opiniões negativas, mas opiniões negativas não contra características da pessoa, mas contra propostas de governo, propostas políticas, ideologias. Às vezes um é a favor do aborto, outro é contra. Ah, viu? Ele é contra o aborto, eu sou a favor. Não, ele é a favor do aborto, eu sou contra, tá vendo? Viu? Não votem nele ou votem nele porque ele é a favor ou ele é contra o aborto. Eu posso fazer as opiniões e as críticas opinativas. O que eu não posso é fazer a crítica que atinge as características do candidato, né? Sobre, por exemplo, sua cor, sua raça, seu sexo, suas escolhas de vida, porque isso efetivamente aí eu já entraria, se eu for comparar com a LGPD, né, pegando o conceito da Lei Geral de Proteção de Dados, seriam chamados dados sensíveis, né, que a lei chama de dados sensíveis. Isso pode gerar um crime contra a honra, né, de infâmia, calúnia, difamação. A gente vê muito nas redes sociais, fulano é ladrão, fulano é safado, fulano... Pode chamar de ladrão assim, sem ter prova que fulano é ladrão? Não, isso aí pode gerar um crime contra a honra. Direto, até, eu vejo até de... Por enquanto temos pré-candidatos, né? De pré-candidato para pré-candidato, um chamando o outro de ladrão. Mas cadê a prova que ele roubou? Isso aí pode, se não tiver a prova, se não cair no que a gente chama de exceção da verdade, pode vir a responder por crime, tá? De crimes contra a honra e até mesmo crime eleitoral. E uma decisão recente do STF, inclusive, determinou que todos os crimes, mesmo os comuns, praticados no período eleitoral, serão de competência da Justiça Eleitoral. Aí a pessoa fala, oba, vai para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral ela é muito rápida, ela é célere, ela funciona e ela é muito efetiva nas suas demandas. Então, assim, a pessoa ela deve tomar muito cuidado no que ela está se manifestando ou como ela está se manifestando, para ela não vir a responder por um crime contra a honra. Opa, então chegamos lá, principalmente a galera do Facebook adora fazer isso. Por exemplo, o prefeito atual, eu estou falando isso de cada eleição, tem um prefeito atual na cidade, mas não importa, eleição passada isso aconteceu muito, sempre acontece. Quem está atualmente na administração? O cidadão, ele pode falar, olha, fulano não cumpriu isso, aquilo, tá certo. Se não cumpriu, ele tem a prova que não cumpriu, né? Até porque muita gente guardou aquele banner da última eleição, o que o prefeito prometeu e o que o prefeito não fez. Isso é normal, é um comparativo, ok.
Agora, o cidadão pode afirmar, este prefeito é ladrão, ele pode afirmar isso? Olha, eu não indicaria que ninguém fizesse isso em relação a ele, a nenhuma outra pessoa. Nenhuma outra, deu exemplo do atual. E nenhum outro candidato, isso. Sem que tivesse realmente a prova e a constatação de que o fato aconteceu. Se tiver a prova e a constatação, ok, a pessoa, ela tem o direito à liberdade de expressão, a gente não pode querer retirar um direito que foi conquistado com muita dificuldade, muita luta. Agora, ela tem que saber que, se ela estiver mentindo ou ela não tiver prova daquilo, ela pode vir a ser responsabilizada civil e criminalmente por essa atitude. Viu? Muito importante isso. Vocês que amam ir lá para o Facebook chamar A, B e C de bandido, de ladrão, preste atenção, porque assim, claro que muitas das vezes ninguém dá atenção. Fala, perder meu tempo com isso não, mas às vezes o candidato pode querer perder o tempo dele e fazer a pessoa se explicar, né? Sim, pode, efetivamente. Até porque, quando a gente fala de fake news, né, que é um tema que está sendo recorrente, sobretudo em razão da última eleição, o fake news, às vezes a gente muito comete a falha de divulgar o fake news, porque a gente age muito mais pela emoção do que pela razão. Porque o fake news está comprovado em estudos que eu divulgo muito mais pelo fato de eu aceitar aquela notícia como verdade, que é uma verdade que eu quero confirmar, porque eu me simpatizo com aquela política, com aquela ideologia. Então, muitas vezes eu faço muito mais a divulgação pelo emocional do que pelo racional. E aí, quando eu vou ver, é mentira. Então, eu vou dar um exemplo. Podemos sair à vontade na rua sem máscara e ficar sem máscara, porque se você tomar limonada, a limonada mata o coronavírus. E a gente viu que isso circulou. Muita gente acreditou, né? Muita gente acreditou. Aí até colocaram meme brincando, né? Que o brasileiro é muito irreverente. Ainda bem que somos irreverentes e brincamos com as coisas. Levamos talvez a vida um pouco mais leve. Colocaram lá meme do Einstein, né? Brincando. Olha, o suco de limão realmente, a limonada realmente emagrece. Desde que o limoeiro fique a 20 quilômetros da sua casa e você vá a pé buscar. Então assim, isso vai te fazer bem para a saúde, você não vai ter corona. Então assim, várias brincadeiras do gênero com a limonada, em razão dessa postagem que saiu circulando, que a ciência teria dito que tomar suco de limão ajudaria contra o corona. Suco de limão de menos. Pior, o pessoal lá nos Estados Unidos teve gente que tomou desinfetante. Coisas assim absurdas. Algumas pessoas foram parar no hospital, né? Porque o Trump, diz ele que brincando, né? Ele disse que aquilo não era sério, ele fez uma brincadeira, segundo ele, de que tomando alguma coisa tipo água sanitária lá, não sei o que seria equivalente, que mataria, evitaria o coronavírus, e algumas pessoas fizeram. Então, assim, é muito complicado o que você posta, né? Tem gente que acredita. O fake news, ele está muito ligado a isso. E nas eleições e na política não é diferente. Até porque nós temos nossas paixões, né? O que se costuma falar, religião, futebol e política, a gente evita falar. Na verdade, eu acho que a gente tem que falar. Só que a gente tem que falar exatamente para a gente criar uma cultura politizada de debater ideias, de debater projetos, de debater o futuro da cidade, né? A gente está falando de eleição municipal, o futuro da cidade. A gente só tem que ter cuidado para não deixar nossa emoção se sobrepor efetivamente à nossa razão, e aí a gente correr o risco de estar divulgando um fake news. Eu quero até deixar muito claro aqui, porque estamos, né, passando aí pelas convenções, todas as assessorias de imprensa dos pré-candidatos que enviarem material para o programa original, nós vamos divulgar a notícia. Aquela parte que faz campanha a gente deleta. Mas a notícia vamos divulgar. Essa semana divulgamos até uma convenção que teve de um pré-candidato. E é assim que funciona, porque muitas das vezes a pessoa fala assim, olha, o programa só falou da convenção de fulano, não falou de cicrano, só que cicrano não avisou quando ia ser, como ia ser, e a gente não tem como ficar adivinhando. Então, tem que ter um trabalho para mandar para a imprensa, para que a gente saiba quando as coisas irão acontecer. Mas sempre a notícia, porque tem gente que se empolga, né? Manda para a gente os supostos feitos maravilhosos, mas isso a gente não vai divulgar. A gente divulga quando vai ser, o que vai acontecer lá. É reportagem. É notícia, né? É reportagem qualitativa, vamos dizer assim, e não quantitativa. Ou seja, aquela velha e boa escola da reportagem que vai buscar a origem da informação, vai buscar o conteúdo, vai buscar realmente, né, a fidedignidade, a confiabilidade, que é o que a população
quer receber, né? A população quer receber a notícia de qualidade. Porque a ideia é informar, não é direcionar. Cada um que busque lá o seu candidato e suas ideias. A gente tem que informar quem está concorrendo, como vai ser. E assim que todas as convenções acabarem, nós vamos mostrar que a lista de todos os candidatos, o tempo igual de texto, de foto, de imagem. Então as pessoas precisam entender isso, porque tem gente que é muito apaixonado. Olha, não falou do meu candidato, então a gente não vai ficar falando de candidato nenhum. Sempre que tiver uma informação que seja relevante, a gente vai passar. Então, essa época eleitoral é muito sensível, né? Muito sensível. E aí as pessoas têm que tomar cuidado, né, nesse aspecto do que está compartilhando e de realmente o que está divulgando, até para ela, sem querer, não estar sendo aí responsabilizada. Repito, a Justiça Eleitoral está muito bem aparelhada e ela vai fazer o rastreamento dessas postagens e compartilhamentos. Ela tem mecanismos para isso. Antes da gente encerrar, fazer um resuminho aqui. Esse ano, por conta da pandemia, as eleições vão se estender, vão ser de 7 da manhã e 5 da tarde, preferencialmente até 10 da manhã, preferencialmente os idosos. E também manter distanciamento, máscara, álcool em gel. Não vai ter biometria, justamente para evitar. Não pode levar acompanhante, nem criança, nem adulto. Então, assim, ainda tem a questão da pandemia esse ano. Então vai ser, acredito eu, uma eleição muito diferente de tudo, né? Eu acredito que vai ser uma eleição sem aquele contato. Você falava da boca de urna, eu acho que não vai acontecer muito, até porque não vai poder ter aglomerações. A gente já muda a forma de fazer campanha. E vai ser uma campanha, a última eleição, uma campanha de internet, né, de redes sociais. Eu acho que vai potencializar ainda mais o uso das redes sociais. É claro que não vai ser só redes sociais e nem só redes sociais vai funcionar, mas vai ser uma campanha eminentemente de informação, vamos colocar assim. Eu acho muito positivo até o repensar a ampliação da propaganda eleitoral gratuita, porque talvez vai ser uma das boas formas, das formas positivas, de levar para a população a informação sobre as ideias de cada candidato, sobre a candidatura de cada candidato e das propostas efetivamente que cada um tem para a cidade, falando de Petrópolis, né, e que possam melhor atender realmente aquilo que o petropolitano anseia, né, dessa cidade que a gente sempre fala. Diz que o Rio de Janeiro é maravilhosa, mas eu vou para o nosso hino, né? Quem pensa que é feliz em outra terra é porque ainda não viveu aqui, né? Então dizem que o Rio é maravilhoso porque não viveram em Petrópolis, que aqui é eminentemente e fantasticamente uma cidade maravilhosa. Até porque quando a gente quer lazer, a gente procura o quê? Um lugar que nos conforte, né? Não é à toa que o imperador aqui, ó, sentadinho ali, museu à minha direita, o imperador à frente, não é à toa que ele escolheu aqui para passar veraneio, lazer e acabou ficando como uma cidade imperial, porque é bom mesmo. Agora, assim, eleição, se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro. O programa acabando e a gente está aqui. Mas agora, de verdade, para terminar, é sabido, claro, quando tem prova, a Justiça Eleitoral pune essas pessoas. Mas é sabido também, e é muito difícil de provar, a questão da compra de voto. A compra de voto é triste, porque a pessoa se vende por um saco de cimento, por um churrasco, por um pouco de qualquer coisa, ou dinheiro mesmo. Tem boatos aí nas últimas eleições, né? São boatos que candidato A, B ou C comprou voto por 50, 70 reais. É muito triste isso. E a pessoa, se tiver como provar que esse candidato comprou, dá problema só para ele ou para quem vendeu o voto também? Como funciona? Para quem vendeu o voto também. O problema, né, como nós falamos, 41A, né, da captação ilícita de sufrágio, dá problema para o candidato, para quem ajudou e auxiliou o candidato, para quem realizou o ato e para quem vendeu o voto. E sem contar que a pessoa fica 4 anos vivendo supostamente com aqueles 70 reais, que foi o número maior da última eleição, né? Assim, não tem nada comprovado, então a gente não pode falar. Mas eu recebi nas últimas eleições denúncias e mais denúncias de pessoas que venderam seus votos por 70 reais. É muito triste isso, porque aí depois com 70 reais, você não tem educação, você não tem um bom hospital, não tem nada, né? Aí depois quer reclamar. A gente tem que pensar nisso, né? O que nós queremos enquanto cidade. Na verdade, assim, a gente tem que estar envolvido, eu acho, a população, isso que eu acho, né? A gente sempre teve acreditado, futebol, religião e política não se fala. Na verdade, a gente deveria discutir sempre, para exatamente vencer nossas emoções e fazer de forma racional, cultural,
tranquila. A população ela tinha que estar envolvida os 4 anos de gestão para ajudar efetivamente na gestão da cidade. Se a gente fosse comparar, Beth, é como se fosse um condomínio. Se os condôminos não participam do condomínio, né, qual a tendência do condomínio? Como é que eu vou reclamar se eu queria um interfone funcionando ou não? Se eu não participo, se eu não ajudo? Né, se eu queria uma limpeza diferente no condomínio, uma pintura diferente. Então, da mesma forma, o município é a nossa casa, a cidade é o nosso grande condomínio. E todos nós pagamos por ele, que nós pagamos os impostos. Todos pagam imposto. Quando eu vou numa lanchonete, faço uma compra, eu estou pagando imposto. Eu estou contribuindo para esse condomínio. Então nós temos que participar os 4 anos. Nós temos que participar os 4 anos, não é de maneira desordenada, mas de maneira organizada. Os conselhos municipais estão aí para receberem a participação popular. Tem manifestações que a gente pode fazer, tem abaixo-assinados. Nós tivemos aí recentemente, né, na cidade, a questão do plebiscito da charrete, mostrou como a população pode participar de escolhas da cidade, independentemente. Sou favorável, sou contra, mas a fato é que foi uma participação popular. Então acho que você falou muito bem, a gente tem que pensar nisso e pensar realmente nessa cobrança, nessa participação de melhoria da cidade. Depois não adianta ficar reclamando, que meu bairro está assim ou minha rua está assim, se você também simplesmente votou e delegou, abdicou de qualquer outra participação, ajuda ou manifestação pós o dia da votação. Fábio, muito obrigado. Nosso tempo estourou, mas foi por um bom motivo. Já vou deixar o convite de pronto assim que acabarem as convenções, a gente voltar a conversar, porque eu sinto que a população tem essa carência de informações. Às vezes a pessoa faz sabendo o que está fazendo, mas muitas das vezes faz até por falta de informação mesmo. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a você, Beth, e agradeço a todos vocês em casa que nos receberam. E o programa original desta sexta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência e pelo carinho durante toda a semana. Você que nos acompanha em Três Rios, Paraíba do Sul, canal 3, Viatec Cable, Petrópolis, canal 16, Viatec Cable, que acompanha pelo site tvc16.com e pelo Facebook da TV Cidade Petrópolis. Estamos também no Rio de Janeiro, webtvcapitalrio.com. Um abraço para todos os cariocas e o pessoal do Brasil e do mundo que nos acompanha pelas redes. E a gente volta segunda-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece. E uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, um conforto e um cafezinho quentinho para aquecer você neste inverno. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Terceiro aniversário da Rádio da sua cidade. Em setembro, o mês de aniversário da Web Rádio Conectados na Serra. O mês todinho, com uma programação recheada de surpresas e sorteios relâmpago para você ouvinte. Então, baixe o app na Play Store, Web Rádio Conectados na Serra, ou acesse o nosso site www.conectadosnaserra.minharadio.fm. Em setembro, terceiro aniversário da Web Rádio Conectados na Serra. Vem com a gente! Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A Caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar.
dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis, tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou. O que vou levar na memória é tudo que eu aprendo de bom. Sentir a alegria ao ver o outro sorrir, semear a felicidade, conviver e dividir. Praticar as virtudes para ir sempre mais além. Cultivar atitudes de sempre fazer o bem. E gratidão por saber que tem alguém ouvindo os meus apelos. Das pequenas às grandes lições, o que eu vivo e aprendo se reflete em ações. Trilhar um bom caminho desde cedo, esse é o segredo. Colégio Bom Jesus, vida feita de bons caminhos. TVC 16. Aqui você se vê.